Se você é pai ou mãe de um filho adolescente ali 13, 14, até 18, 19, 20 anos, eu quero que você fique comigo nesse vídeo, porque nele eu vou te mostrar as 7 principais habilidades que o seu filho ele precisa aprender junto com a inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai ver essas habilidades, como é que elas vão ajudar ele, não importa qual profissão ele vai escolher, seja engenheiro, advogado, médico, não importa, por causa que tendo inteligência artificial como base, ele vai se aperfeiçoar em toda a vida dele. Então eu quero que você fique comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar habilidade por habilidade. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui. A habilidade 1 que seu filho vai ter é aprender a aprender. Por causa que ele vai poder usar a inteligência artificial como um tutor, como um especialista em qualquer assunto. Então, se ele vai estudar para educação física, com a IA, ele vai poder criar agentes onde ele vai conseguir ter professores ali que respondem qualquer dúvida a qualquer horário. Então isso é uma habilidade gigante para qualquer jovem que precisa ter alguém ali para guiar no caminho dele. Quando ele aprende a ter isso, o caminho dele fica muito mais fácil. Por causa que dele não vai precisar depender só de um professor ou então demorar dias, semanas para ter uma resposta. Com a IA ele consegue ter mais rápido na hora e uma resposta muitas vezes auditada pelo mercado, por causa que vai ser uma resposta da IA que nem sempre acerta, mas a gente consegue aqui minimizar os erros. A segunda principal habilidade que eu trago aqui para vocês hoje é o pensamento crítico. Por causa que a partir do momento que ele começa a usar a IA no dia a dia, ele começa a tanto se questionar quanto questionar a resposta da IA, ele começa a comparar informações de uma forma melhor, ele começa a pedir explicação, exemplo, formatos de aplicar aquela resposta no dia a dia dele. Então tudo depende do jeito que ele usa a IA no dia a dia para as coisas que ele for fazer. E quando ele começa a utilizar a IA, ele começa a desenvolver esse pensamento crítico, que é muito importante para qualquer coisa que ele for fazer. Eu não estou falando aqui só em uso da IA, é em qualquer coisa. O bom aqui é que com a IA ele consegue melhorar esse pensamento crítico. A terceira habilidade que a gente vai falar é a da comunicação. Por quê? Quando ele começa a usar a IA, ele começa a aumentar o vocabulário, ele começa a escrever melhor, organizar melhor as ideias, ele consegue criar apresentações e apresentar essas ideias melhor para quem é que seja. Para um professor, para você mesmo, para um chefe, enfim. Quando ele tem essa organização, ele consegue ter um conteúdo muito melhor. E isso vai ajudar ele demais. Por isso que a comunicação dele melhora demais quando ele começa a utilizar a IA do jeito certo. A habilidade número 4 é a de criatividade prática. Por quê? A IA acaba dando muitas ideias. Então, às vezes, o teu filho ele tem uma ideia, só que não sabe como ele tira do papel ou como é que ele coloca aquilo na prática. A IA vai ajudar ele desde o ponto zero, desde o marco zero. Então, por isso que eu sou muito defensor. Por causa que a IA me ajudou muito no começo a começar a criar as coisas. A ter ideia de vídeo, ideia de conteúdo, o que fazer, por onde seguir. Quando eu tinha, muitas vezes, até em negociação com o cliente, eu tirava print da conversa inteira, mandava para a IA e ela analisava. Me dizia onde é que eu estava errando e me dizia como melhorar. Então, por isso que eu acho que muito interessante isso daqui. E fora que a IA ela vai ajudar ele em toda essa parte criativa, de tudo que ele for fazer. Por isso que eu sou muito fã da IA e acho que sim que o teu filho tem que aprender a IA de forma mais amplificada. Assim como o inglês era muito importante, eu sempre bato nessa tecla. O inglês é e era muito importante, a IA é o novo inglês, é um novo passaporte para boas oportunidades. Costumo dizer isso. Habilidade número 5, a organização. Conforme ele vai utilizando o IA, ele consegue ser mais organizado. Por quê? Ele organiza todas as ideias de uma forma mais clara, de uma formatação melhor. Porque imagina o seguinte, depois da primeira, segundo, terceiro projeto que ele for fazer, utilizando a IA no contexto do projeto, ele começa a entender como é que a IA funciona. E a partir daquele momento, ele começa a pensar do jeito que a IA pensa. Então, por isso que é muito importante para ele, porque imagina, em um mês ele já consegue ter um pensamento que, pô, a galera tá investindo milhões, bilhões de dólares para fazer ferramentas pensarem melhor. E quando tu traz isso pro teu filho, tu já tem uma base muito grande. É um jeito de pensar que, pô, ele não vai conseguir ter em outro lugar. E aqui a gente consegue otimizar esse jeito de pensar muito mais rápido. Então, por isso que essa organização faz muito sentido. A habilidade número 6, a gente fala da resolução de problemas. A partir de certo momento, o teu filho ele começa a analisar situações melhores, ele cria estratégias melhores, ele compara os caminhos e decide qual agir,
e sempre utilizando a IA como essa base. Então, quando ele tem a IA implementada no dia a dia como uma ferramenta e não só como uma troca de resposta, não só um pergunta e responde, não. Ele consegue montar e esquematizar o dia dele, a semana dele de forma completa. E ele vai conseguir resolver problemas de forma muito melhor, de forma muito mais rápida, utilizando a IA de uma forma muito prática, tá? E número 7, que é a autonomia digital. Ele sai de um consumo passivo de usar tecnologia, usar celular, usar videogame, para realmente começar a aprender, produzir, criar e construir essas oportunidades. Eu costumo dizer que a IA, normalmente transforma o teu filho de uma forma muito mais autodidata. Porque ele começa a perceber que ele não precisa de ninguém mais para dar as respostas para ele, que ninguém mais precisa responder qualquer dúvida que ele tenha. Ele pode jogar ali na IA e ter várias formas de comparação. Por isso que eu sempre recomendo os meus mentorados, né, a sempre perguntar para mais de uma IA, nunca ter aquilo dali como uma verdade absoluta, a entender aquele aspecto e ter aquilo dali como base, mas não usar como fim, entendeu? Então conseguir utilizar essa informação para quê? Pra gente chegar no objetivo final, que está aqui nesse material também, que é o quê? Formar jovens mais proativos, autodidatas e preparados para o futuro. Bom, esse é o meu objetivo. Se você é pai e ficou aqui nesse vídeo, eu quero te agradecer pelo teu tempo. Eu acredito que essas informações realmente sejam relevantes para qualquer pai que queira que o seu filho dê o seu máximo e o seu melhor para o mercado de trabalho, não importa a área que ele for trabalhar. Eu me chamo Andrew, eu sou especialista em marketing, especialista em inteligência artificial e o meu objetivo é realmente transformar jovens de forma mais proativa, fazer eles ficarem mais proativos, autodidatas e preparados para o futuro. Esse vídeo aqui é um vídeo totalmente sem roteiro, então se tu gostou da informação que eu te passei aqui, acha que faz sentido e quer que teu filho aprenda mais inteligência artificial, eu vou te fazer um convite. Eu tenho um programa de mentoria que é chamado Fluência em IA, que o meu objetivo é transformar o seu filho em fluente em inteligência artificial em até 6 meses. O que é fluente em inteligência artificial? Basicamente é saber utilizar a IA da melhor maneira para cada caso. Então, como é que ele consegue usar a IA na escola, como é que ele consegue no trabalho, em projetos, em apresentações, para qualquer coisa que ele for fazer. Como eu falei aqui, uma das coisas que eu coloquei aqui é aprender a aprender, que eu coloquei como primeiro, por causa que é a base de tudo, é o princípio. Quando o teu filho começa a aprender de um jeito certo, ele vai mudar o pensamento, o jeito que ele aprende todas as coisas. Por isso que o quanto antes ele começar, é melhor para ele. Então, se isso fez sentido para ti, aqui na descrição tem meus dados de contato. Eu quero que tu entre em contato comigo, que a gente possa conversar, que a gente possa fazer uma reunião e eu te apresentar outros cases de sucesso e montar um cronograma prático para o teu filho de como é que uma vez por semana a gente vai sentar, se reunir e estudar sobre IA. Tá certo? Obrigado pela tua atenção, até o próximo vídeo.